álgebra linear, tá certo? T08. Bom dia a todos, a gente está aqui de volta para continuar falando aqui de álgebra linear. Na última aula que eu fiz naquela sexta-feira passada, né, a gente estava falando aqui justamente do capítulo 3, já estamos em pleno capítulo 3, determinante e matriz inversa. A gente já falou tudo que tinha que falar sobre determinante, né? A gente falou determinante 2 por 2, determinante 3 por 3, e eu queria, a partir de hoje, retomar o que eu falei logo no finalzinho da aula, que eram as propriedades, tá certo? Então já vamos colocar aqui o título. A gente está trabalhando já o CAP3, determinantes e matriz inversa, só que, claro, ainda estamos falando aqui, terminando de falar de determinantes. No finalzinho da aula, a gente já entra em matriz inversa, né? Determinantes. Então, vamos colocar, por enquanto, só determinantes aqui, né? E a gente está vendo, no caso, as propriedades. Então, vamos dar uma olhada hoje nessas propriedades aqui do determinante. Propriedades. Então, vou enumerando aqui, são um total de 8 propriedades, a gente vai prestar atenção. Não é tão importante a gente ficar se preocupando obsessivamente agora com as demonstrações dessas propriedades. Eu acho mais importante, nesse primeiro momento, pelo menos, muito mais importante, pensando nos exercícios, por exemplo, que a gente entenda como funciona a propriedade e se familiarize com essas propriedades, elas estejam sempre na nossa mente, para que a gente possa sempre estar usando essas propriedades para resolver exercício, por exemplo, né? Aí a questão de demonstrações, a gente pode ver num segundo momento, se tiver tempo, tá? Porque não é o fundamental aqui. Mas a gente tem que saber que, no determinante dá para fazer tal coisa, que ele não se altera. O do determinante, se eu fizer essa outra coisa aqui, tal coisa acontece nele, e tal. E aí você vai, mesmo que você não saiba demonstrar rigorosamente, você sabe usar aquela, você sabe que ela existe, e você sabe usar ela a seu favor na resolução de um exercício, né? Então, olha só, vamos colocar aqui a primeira propriedade que eu queria destacar. Claro, eu cheguei a falar um pouquinho disso aqui no final da aula, né? Mas eu vou destacar novamente, porque vale a pena, né? Se todos os elementos de uma linha ou de uma coluna, de uma matriz A, são nulos, então o determinante já é igual a zero. É só, sempre é bom comentar, né? Como ele está falando determinante de matriz, a gente sempre já subentende que é uma matriz quadrada, né? Porque os determinantes, você lembra, a gente pegou a inspiração da ideia e a definição do determinante a partir de sistemas lineares que tinham o mesmo número de equação, mesmo número de incógnitas, né? Então, 2 por 2, depois a gente viu 3 por 3. Então, e só apareciam os azinhos do sistema linear. Não apareciam os bezinhos, quando a gente olhou para aquele denominador onde tinha a fórmula do determinante. Então, os azinhos são a matriz dos coeficientes, não é a matriz ampliada. E a matriz dos coeficientes de um sistema linear que tem o mesmo número de equações, mesmo número de incógnitas, mesmo número de equações e de incógnitas, é uma matriz quadrada, tá? Então, só que é uma matriz quadrada. Então, se todos os elementos de uma linha ou de uma coluna, de uma matriz, são nulos, então o determinante A é zero, tá? Então, como é que a gente pode escrever isso aqui? Se você tiver uma linha ou uma coluna nula, determinante é igual a zero. Se uma linha, entre parênteses, ou coluna de A é nula, vírgula, então o det de A é igual a zero, ponto final. Se a gente fosse pensar aí um modo de demonstrar, né, eu estava falando da questão da demonstração, de você saber a propriedade, como é que você usa isso aqui a seu favor? Você está fazendo um exercício, o cara colocou lá uma matriz enorme para você calcular o determinante, uma matriz 6 por 6. Só que você bate o olho e você vê que tem ali uma certa coluninha que todo mundo é zero. Você não precisa fazer conta nenhuma, você já escreve direto, pela primeira propriedade ali, propriedade 1, o determinante é zero, porque já temos uma coluna toda nula aqui. Há uma coluna nula, ou uma linha nula. Agora, se você fosse pensar numa demonstração, o que a gente poderia pensar? A gente poderia pensar naquela ideia
que a gente esteve vendo aqui antes, quando eu estava discutindo os determinantes, de que aqui, ó, até está aqui a fórmula do determinante 3×3 e do 2×2 também. A gente podia pensar naquela ideia de que em cada termo aqui da fórmula do determinante, aparece um elemento de cada linha, em cada termo. Por exemplo, nesse primeiro termo já apareceu aqui um A2, 2, A3, 3. Um elemento da linha 1, um elemento da linha 2, um elemento da linha 3. Então, cada linha está contemplada em cada termo. Né? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então, o que acontece? Se você tiver uma linha inteira nula, por exemplo, a segunda linha, tem um elemento da segunda linha em cada termo. Então, vai ter um zero em cada termo. Zerou todos. Né? Então, você percebe que, tá, entendi. Por isso que se tiver uma linha inteira, a mesma coisa coluna. Um elemento da primeira coluna, um elemento da segunda coluna, um elemento da terceira. Cada coluna está contemplada em cada termo. Então, zerou uma coluna inteira, zerou todos os termos automaticamente. Tá certo? Essa que é a ideia. Daí que vem a propriedade 1. Vamos dar uma olhada na propriedade 2. Propriedade 2. Determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta. Det de A, essa aqui é bem legal, né? Quer dizer, se você... Vocês lembram o que é fazer a transposta de uma matriz? É você trocar as linhas por colunas. Então, se você pegar uma matriz, a primeira linha, ela tem um determinante, uma matriz quadrada, vamos supor 3×3, e você fazer a transposta, você pega a primeira linha, vira a primeira coluna, segunda linha, vira a segunda coluna, terceira linha, vira a terceira coluna. Você calcula o determinante de novo, dá igual. Não se altera. Se o determinante estava -7, a hora que você troca todas as linhas por coluna, você calcula de novo, a -7 de novo. Então, essa é uma propriedade interessantíssima, né? E a propriedade 8 também é muito interessante. Ela diz que o determinante de uma multiplicação de matrizes, você faz uma matriz A vezes B. O determinante, aí o resultado de A vezes B dá uma outra matriz. O determinante desse produto de matrizes é igual ao determinante de uma vezes o determinante da outra. Sempre igual. Eu acho essas duas propriedades... Você trocar todas as linhas por coluna, o determinante continua igual. Você multiplicar duas matrizes, o determinante desse produto é igual ao determinante de uma vezes o determinante de outra. E todo mundo sabe que a fórmula do determinante pode ser bem complicada, que a gente acabou de ver aqui, a fórmula do 3×3, imagina do 4×4, são 24 termos. A fórmula do determinante 5×5 teria 120 termos. E ele dá certinho. Continua o mesmo, se você troca linha por coluna, continua o mesmo assim. Se você multiplica duas matrizes, o determinante do resultado é igual ao determinante de uma vezes o determinante da outra. Eu acho essas fórmulas assim, eu não esperaria que valesse uma fórmula dessa, a nenhuma das duas, e vale. Aí você pega uma coisa extremamente simples, que ele vai comentar ali na propriedade 6, coisa extremamente simples. Se eu somar duas matrizes, que a soma é bem mais simples do que o produto, e mais simples até do que ficar trocando linha por coluna. Eu somar duas matrizes. Será que o determinante da soma vai ser igual à soma de cada um dos determinantes? Não, não vale. Então, é uma coisa assim, é uma surpresa para mim. Uma coisa simples, como o determinante da soma é igual à soma dos determinantes, não vale. Mas duas coisas mais complicadas, tipo o determinante da transposta, é igual ao determinante da original. Determinante do produto é igual ao produto dos determinantes. Puta, que negócio, né? Bom, então tá aqui, 2. Determinante da matriz é igual ao determinante da transposta. Só escrever aqui, e aí vem a pergunta, professor, mas tudo bem. Determinante de A é igual ao determinante de A transposta. Mas, se fosse pensar numa demonstração, de onde que a gente poderia partir? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu acho que a gente poderia partir do seguinte, ó. Como tem... você pode olhar... deixa eu pensar aqui. Ó, vamos olhar simplesmente para ver na fórmula do 3×3, que já está escrita aqui.
O que é você fazer a transposta? É você trocar linha por coluna. Então, o Azinho IJ vira Azinho JI. A IJ vira AJI. Você troca esses dois elementos aqui para formar a transposta. Então, por exemplo, aonde que vai parar o elemento? A hora que você trocou linha por coluna, o elemento A13 vai parar na posição do elemento A31 e vice-versa. Quem era A31 vai parar na posição do A13. Então, você troca o Izinho com J. Ó, se você trocar I com J nesse primeiro termo, não altera nada. Porque na transposição, o 1 continua no mesmo lugar, o 2, 2 e o 3, 3. Se você trocar I com J nesse segundo termo, 1, 1 continua a mesma coisa, 2, 3 vira 3, 2, 3, 2 vira 2, 3. Mas os dois termos já estão aqui. Então, eles só vão inverter de posição aqui nessa multiplicação, que não vai alterar nada. 1, 2 vira 2, 1, 2, 1 vira 1, 2. 3, 3 continua igual. E você vai checando cada termo, você vê que nenhum dos termos vai alterar. Então, o determinante continua igual e faz todo sentido essa propriedade aqui. Tá certo? Bom, aí ele faz uma demonstração mais formal aqui. Se multiplicarmos uma linha, essa aqui, eu queria chamar a atenção para essa propriedade 3, propriedade 4, e depois a propriedade 7. 3, 4 e 7 eu queria destacar. Por quê? Porque as propriedades 3, 4 e 7, se você prestar atenção nelas, todas são interessantes que ele está falando aí. Mas a 3, 4 e 7, elas na verdade são o escalonamento que a gente tinha aprendido antes, para resolver sistema linear. Então, no fundo, vai aparecer aqui uma segunda utilidade do escalonamento. Calcular determinante. Dá para calcular determinante fazendo o escalonamento, utilizando as mesmas operações do escalonamento. Lembra? Trocar duas linhas, multiplicar uma linha ou dividir por um número diferente de zero. E terceira, trocar uma linha pela soma dela com outra, podendo a outra estar multiplicada por um número, mentalmente, a outra que você soma. Essas três operações eram as operações elementares que a gente usava para escalonar, usava e usa para escalonar matrizes. Então, o que acontece? Elas vão aparecer aqui nas propriedades do determinante. As propriedades vão te explicar o que acontece no determinante quando eu faço cada uma dessas operações elementares. E aí, o que acontece? Bom, então posso usar essas operações elementares dentro do determinante? Pode. Para ir simplificando o determinante. Para ir, entre aspas, escalonando o determinante. E aí simplifica você calcular ele. Principalmente se ele for grande. Ninguém vai ligar muito para isso. Num 2 por 2. No 3 por 3, às vezes, pode ser legal. A partir do 4 por 4, 5 por 5, pode te ajudar muito. Porque são fórmulas grandes, você, em vez de ir para a fórmula, você pode atuar com um escalonamento. Mas a questão é, se eu ficar escalonando o determinante, o que acontece? As propriedades 3, 4 e 7 te explicam. Então, vamos destacar elas aqui. Propriedade 3. Propriedade 3. Olha o que ela diz, presta atenção. Se multiplicarmos uma linha de uma matriz por uma constante, ou uma coluna por uma constante, o determinante fica multiplicado por essa constante. Então, a ideia é a seguinte, se eu pegar uma linha de A, vamos supor a linha LI, a iésima linha, e eu trocar ela por K, né? Primeiro deixa eu escrever, seja um K, seja um número K pertencente a R. Um número real. Beleza. Se eu pegar a linha LI da matriz, a iésima linha, e eu trocar essa iésima linha por K vezes LI, vou usar aquela notação que o livro tinha inserido antes, né, para operação elementar. K vezes LI, isso implica que o determinante da matriz A vai virar det de A, vai se transformar em K vezes det de A. O determinante vai ficar multiplicado por K. Tá? Vou representar assim, dessa forma, para ficar fácil de entender a propriedade. Mas também eu posso pensar essa propriedade em termos de coluna. Então, se eu tiver na Jésima coluna, aí eu vou escrever col, para o cara entender que é coluna, né? Se eu tiver na Jésima coluna,
e eu multiplicar essa j-ésima coluna por K, K vezes a j-ésima coluna, opa, K vezes a j-ésima coluna, então, a mesma coisa vai acontecer, o determinante da matriz vai ficar multiplicado por K, K vezes det de A. Tá? Bom, não é a matriz inteira multiplicada por K. Você vê que eu estou multiplicando apenas uma linha ou apenas uma coluna. Né? Como que a gente pode ver claramente ali na fórmula? Eu estou ilustrando sempre com determinante 3 por 3, mas depois vocês podem imaginar as fórmulas dos outros determinantes, vai ser a mesma coisa. Que a fórmula do 3 por 3 já está escrita fácil aqui. Se você colocar, imagina que você pega essa matriz 3 por 3 aqui, e você multiplica toda a segunda linha por 2. 2 vezes esse, 2 vezes esse, 2 vezes esse. Só a segunda linha. Lembra que eu falei para vocês que em todos os termos tem um azinho de cada linha? Então, então, por exemplo, o A22, ele está na segunda linha, ele aparece aqui. O A23 da segunda linha aparece aqui. O A21, depois aqui, A23, A21. Então, se eu multiplicar toda a segunda linha por 2, no lugar do A22 aparece 2 vezes A22. No lugar do A23, aparece 2 vezes A23. 2, aparece 2 em cada termo. Eu coloco esse 2 em evidência, fica 2 vezes a fórmula do determinante original. Então, com isso, vocês, com essa ideia que eu acabei de falar, você vê que multiplicar uma linha apenas já multiplica o determinante pelo número. Aí deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que aconteceria, ele não fala aí na propriedade, mas aqui entre nós, o que aconteceria se eu multiplicasse a matriz inteira por 2? Não só uma linha, não só uma coluna, mas multiplicasse toda a matriz pelo número 2. Imagina, você multiplicou todos os termos por 2. Aí não vai aparecer apenas um número 2 em cada termo. Quantos números 2 vão aparecer em cada termo? Vão aparecer 3 números 2. Um para cada azinho. Cada azinho vai estar multiplicado por 2. Então vai aparecer 2, 2, 2 aqui, vai aparecer 2, 2, 2 aqui. Bom, 2 elevado ao cubo, que é 8, certo? Então, você multiplicar uma matriz inteira por um número, aí o determinante fica multiplicado pelo número elevado a n, onde n é a ordem da matriz. Se for uma matriz 3 por 3, esse é um número elevado ao cubo. Tá? Então não confunda a ideia de multiplicar só uma linha ou só uma coluna com a ideia de multiplicar a matriz inteira, porque a influência no determinante é diferente. Tá? Aqui no caso dessa propriedade, é apenas multiplicar uma linha ou uma coluna. Bom, aqui o que acontece? Você tem aqui o 4, propriedade 4. Também estou destacando aqui porque é uma das operações elementares, que é a permuta de duas linhas. Então, olha aqui a propriedade 4. Se você permuta, uma vez trocada de posição duas linhas, o determinante também troca de sinal. Então, aquela operação elementar de multiplicar a linha por um número ou dividir, o determinante fica também multiplicado ou dividido. Se a gente for usar essa operação para simplificar o determinante, já sabe como proceder. Se for usar a operação de permutar duas linhas, para facilitar calcular o determinante de algum modo, aí você já sabe que você trocou a posição de duas linhas, o determinante automaticamente muda de sinal. Então, como é que era mesmo? O símbolo era assim, né? L, I... se eu trocar a linha I, e vale para a coluna também, claro, né? Se eu trocar a linha I pela linha J, isso implica automaticamente que o determinante de A, ele vira, digamos, menos 1 vezes o determinante de A. Tá? Ele vai mudar, isso aqui significa mudar de sinal. Tá? Agora, a mesma coisa vale para a coluna. O mesmo vale para colunas. Trocou duas colunas, caso você faça isso, de posição, você automaticamente tem o determinante mudando de sinal. Propriedade 5. Vamos ver aqui a propriedade 5. Propriedade 5 diz o seguinte: o determinante de uma matriz que tem duas linhas ou duas colunas iguais é zero.
Essa propriedade é muito boa, pode facilitar muito, né? Duas linhas, ou entre parênteses, ou colunas, iguais, implica imediatamente que det de A é igual a zero. Fechou. Essa aqui, se você souber já essa demonstração, essa propriedade aqui da mudança de linha troca o sinal, essa aqui sai bem, essa aqui sai uma demonstraçãozinha até jeitosa aqui, né? Porque você pode escrever assim, bom, imagina que você trocou duas linhas do determinante da matriz A, duas linhas da determinante da matriz A. Então, a matriz A vira a matriz B. Primeiro, vamos supor que ela tenha duas linhas iguais. Supor que LI é igual a LJ na matriz A. Vamos esboçar uma demonstração aqui, na matriz A. Supor isso aqui, ponto final. Aí, se eu troco LI pela linha LJ, eu faço a matriz A, isso implica que a matriz A vira uma matriz B. Mas essa matriz B, no fundo, é igual a A, porque eu troquei duas linhas iguais. Pela propriedade anterior, né, vamos colocar assim, pela propriedade anterior é a número 4, vou deixar um número escrito aqui. Pela propriedade 4, o determinante de B vai ser o determinante de A com o sinal trocado, porque você acabou de trocar duas linhas. Det de B é igual a menos 1 vezes o det de A. Porém, a B é igual a A. Então, eu posso trocar o símbolo B por A aqui. Porém, como B é igual a A, isso implica que eu posso trocar esse B por A. A equação vai ficar det de A igual a menos 1 det de A, menos det de A. Isso implica, você fica com, vou colocar aqui embaixo, você fica com, passando menos det de A para cá, você fica com 2 det de A igual a zero. Mas isso implica imediatamente aquilo que ele falou aqui, ó. O det de A é igual a zero. Então, você conseguiu demonstrar, a partir da propriedade anterior, 4, você demonstrou essa aqui como, digamos assim, um corolário, uma consequência da propriedade 4, sai a propriedade 5. A propriedade 6, eu acho ela um pouco difícil de expressar assim em língua portuguesa, escrever como uma frase. Tanto que você vê que aqui no livro ele apenas colocou uma fórmula para representar essa propriedade. Tá? Então a ideia aqui é a seguinte: como ele já colocou a fórmula aqui, eu não vou copiar, né? Toda essa fórmula aqui, vou colocar um exemplo para ilustrar essa propriedade. Né? O exemplo que eu vou colocar é o seguinte. Imagine que você tem aqui um determinante, eu vou colocar 2 por 2 para ficar bem simples da gente ver, né? Imagina que você tem aqui um determinante, você repare aqui na fórmula que todas as linhas desses dois determinantes são iguais. Né? Aqui, a primeira linha, Azinho, 1 até Azinho N, Azinho 1 até Azinho N. Última linha aqui, AN1, ANN, AN1, ANN. Tá? Todas as linhas iguais. A única que pode ser diferente é justamente a iésima linha, que é a linha que você pode daí então somar as duas aqui, fazer um determinante só, que vai dar igual a soma dos dois. Tá? Então, vou tentar ilustrar aqui uma situação. Imagina só que você tem aqui, só que eu vou escrever da direita para a esquerda, vou escrever primeiro a soma aqui. Imagina que você tenha um determinante que seja 1, 3, 2, mais um determinante que seja 1, 4, 3. Então, veja bem, quanto que dá esse determinante aqui? Dá. Não, deixa eu escrever melhor isso aqui. 1, eu me confundi aqui. 1, 2, 3, para ficar um número mais até 1, 2, 3, mais 1, 3, 4. 1, 3, 4.
Então, aqui vai dar 3 menos 2, que é 1. Esse determinante aqui dá 3 menos 2, que é igual a 3 menos 2, que é igual a 1. E esse determinantezinho aqui, ele dá 4, ele dá igual a 4 menos 3, que é igual a 1 também. Então, a propriedade diz que essa soma, que vai ficar 1 mais 1, que é igual a 2, essa soma dos dois aqui, ela é a mesma coisa, segundo a propriedade, 6, ela é igual, aí você tem que analisar, será que dá para usar essa propriedade? Você fala, ó, linha igual, uma linha diferente. Então, pela propriedade, eu faço o quê? O que ela explicava para a gente? Mantém as linhas iguais e soma essas linhas aqui que são diferentes. Então, eu mantenho a linha aqui 1, 1, pego a outra linha e somo. Então, se eu somar, vai ficar 2 mais 3, 5, 3 mais 4, 7. E realmente, a hora que eu faço a conta, isso aqui vai ficar igual 7 menos 5, que é igual a 2. Bateu aqui. Ficou, o resultado ficou igual. Certo? Agora, quando eu digo assim, uma linha diferente, não é obrigatório que tenha uma linha diferente. Se tiver todas as linhas iguais, dá para usar também. Tá? Só que você vai usar em uma linha só. Você escolhe uma das linhas e soma. Tá? É uma propriedade que existe, tá? Ela é expressa dessa forma. Agora, e a mais importante aqui dessa propriedade é a observação que a gente vai fazer depois, que eu já comentei agora há pouco na aula. A observação é a seguinte. A observação é a seguinte, cuidado para você não achar que essa propriedade significa que a soma dos dets é igual ao det da soma, mas determinante é só somar, né? Então, observação. Observação, eu diria, importante. 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 2 pontos. Não vale, não é válido a propriedade, né? Ela não existe, não vale bet de A mais B igual a det de A mais det de B. Quando a gente fala que não vale uma propriedade em matemática, não significa que obrigatoriamente ela dá errado sempre. Pode ser que existam, certamente existem, determinantes que, se você somar as duas matrizes e calcular o determinante, dá igual a determinante de uma mais determinante. Um exemplo óbvio, matriz nula. Se eu somar duas matrizes nulas, dá uma matriz nula. Eu calculo o determinante do lado esquerdo, dá zero. Determinante de nula é zero, determinante de nula é zero. Zero igual zero mais zero. Funcionou. Então, como é que o senhor diz que não vale, professor? Quando eu digo que não vale, não é que eu estou falando que não vai funcionar nunca. Eu estou querendo dizer que ela não vai funcionar sempre. Vai ter caso que vai falhar. Para você afirmar que vale uma propriedade, como essa aqui, por exemplo, você tem que... ela tem que valer sempre, né? Tem que ser sempre válida. Então, se você falhou em um caso, já era, não vale. Ah, então exibe um caso que falha, quer dizer, o famoso contra-exemplo. O contra-exemplo eu colocaria assim, ó. Imagina que a sua matriz A é contra-exemplo, né? Ou é contra-exemplo. Contra-exemplo. Imagina que a sua matriz A seja igual 1, 0, 0, 0. Isso implica que o seu det de A aqui do lado direito vai ser igual a zero, porque 1 vezes 0 menos 0 vezes 0. Det de A igual a zero. Por outro lado, se a sua matriz B for 0, 0, 0, 1, do mesmo modo, isso implica que det de B é zero. Então, o lado direito aqui, det de A mais det de B, ele vai ficar 0 mais 0, que é igual a 0. Agora, ponto final. Imagina agora que você vem aqui para o lado esquerdo, você faz a soma. Né? Porém, A mais B, que é a soma das duas, A mais B, é igual a essa matriz 1, 0, 0, 0, mais a matriz 0, 0, 0, 1. A hora que você soma as duas, isso aqui vai dar a matriz identidade, 2 por 2. Vai dar
1, 0, 0, 1. E isso implica que o determinante aqui, no caso, dessa A mais B, que é a matriz identidade, vai ser igual a 1, que é diferente, né? Então, é diferente de 0 mais 0, que é 0. Tá? Então, só para mostrar que essa propriedade aqui, ela não é válida. Certo? Essa é uma observação importante. Ele, inclusive, comenta aqui, ó. Observe que aqui temos a soma numa linha, não a soma de matrizes. De um modo geral, o determinante de uma soma de duas matrizes não é igual à soma dos determinantes das matrizes. Tá? Ou seja, det de A mais B é diferente det de A mais E de B. Mas escrevendo assim dá a impressão que é sempre diferente. Não é sempre, né? Muitas vezes é diferente, então não vale a propriedade. Depois dá uma olhada nesse exercício aqui. Bom, essa propriedade 7 eu queria destacar junto com a 3 e com a 4, porque ela também tem a ver com uma operação elementar lá do escalonamento, né? A gente tinha destacado aqui as operações, as propriedades 3 e 4, vamos destacar a 7 também. Então, propriedade 7, ela diz o seguinte, e eu acho ela a melhor de todas, porque o determinante simplesmente não muda, não se altera, se somarmos a uma linha, outra linha, podendo ela estar multiplicada por uma constante. Tá? Então, aquela terceira operação elementar lá do escalonamento, que tantas vezes a gente faz quando está escalonando uma matriz, pessoal, vou multiplicar aqui mentalmente a primeira linha por menos 2 e vou somar com a terceira. Aí faz lá a conta, reescreve. Aquela operação elementar, se você fizer ela num determinante, não altera em nada o resultado do determinante. Outra coisa surpreendente também. Colocaria essa aí junto com determinante da transposta igual ao determinante da própria matriz original. E colocaria também junto com a 8, que é a última propriedade aqui, que é determinante do produto é igual ao produto dos determinantes. Tá certo? Bom, então vamos escrever aqui a 7 e 8, fechar. O determinante não se altera se somarmos a uma linha, outra linha multiplicada por uma constante. Se você trocar uma linha I pela própria linha I, somada com K vezes uma linha J, para qualquer K que você quiser, um K qualquer pertencente aos reais, isso implica que determinante de A fica como? Determinante de A não se altera. O determinante, entre parênteses, o determinante não se altera. O det não se altera. Isso aqui é ótimo, ajuda muito a gente. Ele dá um exemplo aqui, né? Vamos fazer um exemplo nós mesmos aqui, ó. Não precisa nem pegar o do livro. Vamos pegar um exemplo 3x3, que dê para a gente calcular aqui, quer ver? Para testar essa propriedade. Só que deixa a turma falar um determinante, para a gente criar um nosso mesmo. Vamos ver. Alguém fala para mim aí o determinante. Eu não sei nem se tem gente prestando atenção aqui nessa aula. Será que tem alguém acompanhando? Isabela Brat, Vitória Lima já foi embora. Vitória Lima foi embora. Vamos ver se tem alguém aqui. Isabela Brat. Ó, Isabela Brat está aí. Fala a primeira linha de um det aí para mim. Isabela. William Carneiro, Mauro Celso. Vamos ver. A Isabela pode falar a primeira linha do det aqui. Fala a primeira linha. 3 números. Não vai falar nada. Já foi embora. William foi embora. 5, 2, 8. Opa! Ah, meu Deus. Olha o número. 5, 2, 8. Tá certo. William Carneiro, fala outra linha aí. 5, 2, 8. 5, 2, 8. William Carneiro foi embora. Acho que não está mais aí. Vamos ver algum outro aluno. Poderia falar, acho que não tem mais ninguém prestando atenção. Camila de Oliveira Budic, olha quem surgiu aí. 743. Olha os números. Eu sempre faço 102, 743. Pronto. 1 menos 1,
Zero. Pronto, eu mesmo completei o determinante. Vamos calcular esse determinante aqui. Ó. 5 vezes 4 vezes 0 é 0. 7 vezes menos 1 vezes 8, menos 56. 1 vezes 2 vezes 3, mais 6. Menos, abre parênteses, regrinha de Sarros. 8 vezes 4 vezes 1, 32. 3 vezes menos 1 vezes 5, menos 15. 0 vezes 7 vezes 2, 0. Então, olha quanto que deu esse determinante aqui. Ele deu menos 56 mais 6, menos 50. Menos 32 menos 15 dá 17. Menos 50 menos 17 dá menos 67. Pergunta, vocês concordam com essa conta aqui que eu fiz? Tá certinha a conta que eu fiz aqui desse determinante? Alguém acompanhou? Estou aqui, estou pensando para não boicotar o problema. Sim, Camila Butti que já viu. Então, Camila, vamos aplicar essa propriedade aqui que ele está comentando, que se eu pegar uma linha, trocar ela pela soma com uma outra linha multiplicada por um número, o determinante não se altera. Então, vou pegar esse det, eu vou fazer o seguinte com ele. Eu vou fazer aqui, eu vou multiplicar, vou trocar a primeira linha pela segunda, pela soma dela com a terceira multiplicada por menos 5. Então, menos 5 vezes 1, menos 5, mais 5, 0. Quer dizer, eu estou fazendo L1 virando L1 menos 5 mais menos 5 vezes a L3. 2 pontos. Aí o determinante vira 0, menos 5 vezes menos 1 é 5, mais 2, 7. Menos 5 vezes 0 é 0, mais 8 é 8. Aí a segunda linha permanece igual, 7, 4, 3. E a última linha também permanece igual, 1 menos 1, 0. Quanto que vai dar esse det? Se a propriedade estiver correta, ele tem que dar menos 67 também. Vamos analisar, mas já mudou aqui. Mudou completamente essa linha. 0 vezes 4 vezes 0, 0. 7 vezes menos 1 vezes 8, menos 56. 1 vezes 7 vezes 3, mais 21. Menos, abre parênteses. 8 vezes 4 vezes 1, 32. 3 vezes menos 1 vezes 0, dá 0. 0 vezes 7 vezes 7 dá 0. E agora? Agora ferrou. Quanto que é menos 56 mais 21? Menos 46, menos 36, menos 35? E quanto que é 32 mais 0 mais 0? 32. Então, menos 32. Quanto que é menos 35 menos 32? Menos 67. Então, você vê que deu exatamente o mesmo resultado. Não alterou em nada o determinante ao trocar uma linha pela soma dela com outra multiplicada por um número. Então, isso aqui é maravilhoso, essa propriedade. Tá? Já vamos colocar a oitava propriedade última aqui, que é justamente, eu acho interessantíssimo isso aqui, o determinante. Você veja só, não vale sempre determinante da soma igual soma dos determinantes. E é super simples somar duas matrizes. Porém, vale sempre determinante do produto igual ao produto dos determinantes. Determinante de A vezes determinante de B. Isso aqui sempre vale. Tá? Bom, ele comenta aqui alguma coisa no final. Vamos ver o pessoal aí. Ele comenta alguma coisa aqui no final, logo depois dessa propriedade. Se você for demonstrar, né, mostre inicialmente essa propriedade para a matriz 2x2. Sinta a dificuldade que se teria para demonstrá-la já em matrizes 3x3. A demonstração desse resultado para a matriz n por n é bem mais elaborada, mas você terá condições de fazê-la usando matriz elementar e seções 3.8. Não precisa se preocupar com isso agora, a gente pode estudar isso aqui depois, numa outra oportunidade. Apenas saiba isso sempre. Determinante do produto é igual ao produto dos determinantes. Tá? Bom, a próxima propriedade, imagina, ele coloca aqui como uma propriedade, é tão importante e útil no cálculo determinante, destacamos a sua importância numa sessão separada, que é o desenvolvimento de Laplace, que eu já tinha falado na última aula, tá certo? Então eu não vou repassar isso aqui com vocês. Eu tinha explicado para vocês na última aula, na sexta-feira, que a gente pode pegar um determinante e calculá-lo como
escolhe uma linha ou uma coluna e vai fazendo a conta com a linha e com a coluna. Ele, no caso aqui, ele pegou o 3 por 3, ó, já explicou como é que é a conta. Ele pegou, no caso, a primeira linha, o elemento da linha vezes o determinante do que sobra. Quando você tira a linha e a coluna dele. Você pegou o A11, elimina a linha, elimina a coluna, faz o determinante desses aqui que sobraram, né? A22, A33, menos A23, A32. A22, A33, menos A23, A32. Agora, quando passa para o próximo, aí já muda de sinal. Mas é o mesmo procedimento. Pega o segundo elemento, A12, depois multiplica por quanto? Tira a linha, tira a coluna, faz o determinante do que sobra. Tá aqui. E assim sucessivamente até terminar a linha, até terminar a coluna que você escolheu. O nome disso é desenvolvimento de Laplace. Tá certo? Então, aqui está todo explicadinho aqui o procedimento. Não vou ficar, eu já tinha comentado isso na aula passada, não vou... Já está lá no vídeo e tal, não vou repisar aqui. Tá? E é uma coisa de ensino médio também, você não vai ter nenhuma dificuldade com isso aqui. Só um comentário importante. O que é legal para o desenvolvimento de Laplace? Você procurar linhas ou colunas, a linha ou coluna que você vai utilizar para fazer o desenvolvimento, você procura pegar uma lá do seu determinante que tenha o maior número de zeros possíveis. Porque cada zero que tiver na linha ou na coluna é um zero que vai entrar aqui nesses azinhos. E vai zerar todo um termo desse aqui. Você não tem que ficar calculando um monte de determinante 2 por 2. Ou no caso de uma matriz 4 por 4, você teria que ficar calculando um monte de determinante 3 por 3. Né? Aí você vai falar, professor, mas e no caso aqui que não tem nenhum zero? Aí um segundo critério que você pode usar é a quantidade de uns na linha, porque 1 também facilita, fica vezes 1 ali o determinante. Né? Então você pode usar assim critério na hora de escolher a linha ou a coluna que você vai utilizar para fazer o desenvolvimento de Laplace. Né? Ele faz vários exemplos aqui, acho que isso aqui não tem dificuldade. Né? Aqui eu queria fazer uma brincadeira com vocês, eu queria pegar esse exemplo 3 e queria utilizar, lembra que eu falei para vocês das 3 operações elementares, operações 3, 4 e 7, né? Aqui ele já calculou o determinante, só que ele calculou pelo desenvolvimento de Laplace, apesar de que ele deu uma utilizada aqui naquela operação do escalonamento, a 7. Ele não indicou aqui a conta que ele fez, mas ele está vendo que está diferente aqui, menos 1 virou menos 5, né? Zerou aqui, ó. Zerou aqui, já sei o que ele fez. Acho que ele multiplicou, só que apareceu menos 5 aqui. Bom, ele fez aquela coisa de trocar uma linha pela soma da linha multiplicada, pela soma da linha com outra multiplicada por um número. Só que ele fez essa operação aqui, depois ele já atacou um desenvolvimento de Laplace. E chegou, foi desenvolvendo, aplicou mais um pouco de propriedades e chegou no 372. Por que é importante esse exemplo? Ele mostra que você pode misturar as propriedades com um desenvolvimento de Laplace, por exemplo. Vou fazer Laplace. Não, mas espera aí, por aquela propriedade 7 dá para eu trocar aqui uma linha pela multiplicação por outra, pela soma com outra linha e tal, sem alterar o determinante, fica igual. E já apareceu um monte de zero aqui, me facilita aplicar o Laplace, porque, né? O que acontece? Eu zerei um monte de entradas aqui na linha, você vê que ele já pegou essa linha, né? Porque ficou um termo só no desenvolvimento de Laplace, um determinante só, que é justamente o 2 vezes, porque esse aqui zerou, esse aqui zerou, esse aqui zerou, então fica 2 vezes, tira a linha, tira a coluna, vai ficar justamente 5 menos 5, menos 5 menos 5 menos 8 aqui, ó. 3 menos 3 menos 3, menos 4, 0, 1. Aí aplica a propriedade 3. A propriedade 3 tinha a ver, se não me engano, com a permuta de linha, né? Não, permuta não. Multiplicou a coluna toda por menos 1, para assumir os sinais de menos. Né? Então, aqui que era positivo, menos 1 elevado a 4, que ia ficar só 2. Ficou menos 2. Porque ele multiplicou essa coluna toda aqui por menos 1, então tem que compensar fora, multiplicando, porque a hora que eu multiplico uma coluna por menos 1, determinante fica multiplicado por menos 1. Então, para continuar igual, eu coloco aqui um sinal de menos para compensar. Propriedade 7, utilizou de novo. Né? Então, você vê, tem um desenvolvimento de Laplace, mas está misturado com as propriedades. E aí ele chegou no resultado 372. Né? Uma coisa que a gente pode fazer aqui
é tentar chegar nesse 372 sem usar o Laplace. Se eu fosse usar só as operações do escalonamento, será que eu consigo chegar nesse mesmo resultado? 372? Vamos ver. Vamos fazer. Só que eu vou gravar num vídeo separado para não ficar muito longo. Né? Então, deixa eu cortar esse aqui.